Você vai ver agora no Jornal da TVTC. São Mateus reúne gestores de 14 municípios para capacitação sobre planos de educação. Pastores oram por soluções para crises hídrica e política. E você vai ver também. Encontro de motociclistas agita Guriri neste fim de semana. Você vai saber como foi o ensaio do revezamento da tocha olímpica em São Mateus. Tem ainda o destaque policial. Polícia Militar apreende 70 buchas de maconha no bairro Vila Nova. Sexta-feira, 13 de maio, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. Começa hoje e vai até domingo o Festival do Caranguejo dos Povos dos Manguezais. É a 16ª edição do encontro que atrai muitos turistas a Campo Grande de Barra Nova. Além de muito caranguejo, a programação reserva shows musicais com Jadir e seus teclados, Christian Oliveira, João Paulo Show, Boing do Forró, Sandro e Sayonara, Didil e Companhia, musical Chamego, Os Manos e Alemão Garganta de Aço. Amanhã tem missa, dança de fita e jongo. No domingo está programado um torneio de futebol dos catadores de caranguejo e pescadores da região e acontece o sorteio de um prêmio de R$ 1.500 e de um curso de informática. A Polícia Militar apreendeu 50 buchas de maconha em São Mateus na madrugada de hoje. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. Durante o patrulhamento no bairro Vila Nova, a Polícia Militar encontrou 2 rapazes com drogas na Rua México, mais precisamente no Beco da Biquinha. Um deles estava em atitude suspeita e tentou distrair os policiais. Após buscas no bairro, eles foram encontrados dentro do quintal de uma casa. Os militares tentaram abordá-los, mas um deles desobedeceu às ordens e fugiu. A Polícia Militar conseguiu localizá-lo. De acordo com o boletim de ocorrência, no bolso de um deles havia a quantia de R$ 130. No quintal em que eles estavam, foram encontradas 15 buchas de maconha dentro de uma meia e mais 35 dentro da caixa de correio da casa. Os suspeitos foram levados para o DPJ de São Mateus para providências cabíveis. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. E um posto de gasolina de São Mateus comunicou à Polícia Militar o recebimento de uma nota falsa. Uma funcionária do estabelecimento percebeu que a cédula de R$ 100 era falsa, momentos depois de recebê-la de um cliente. O suspeito foi identificado por meio de câmeras de segurança. A funcionária disse aos policiais que não sabia que a nota era falsa. As duas partes foram conduzidas para o DPJ de São Mateus, porém o delegado de plantão não quis receber a ocorrência, informando ser de competência da Polícia Federal. São Mateus sediou o encontro de formação para gestores sobre monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação. A reunião foi destinada a representantes de 14 municípios do Norte Capixaba. Secretários e técnicos de educação de 14 municípios estiveram presentes no encontro. O objetivo é formar os gestores e equipe quanto ao monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação que foram elaborados e aprovados no ano passado, como destaca a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Aqui na região norte é o primeiro encontro, porque nós tivemos uma formação para os dirigentes municipais e para os seus técnicos para a elaboração dos planos, que aí nós já viemos com esse trabalho desde 2013. E agora, então, com a aprovação dos planos, é necessário esse monitoramento, essa avaliação para ver se as metas e as estratégias estão sendo cumpridas. Então, esse vai ser o trabalho dessa equipe que está sendo formada neste momento, de avaliação para ver, de fato, se as metas estão sendo executadas em cada município. A Denilde explica que cada plano municipal possui 20 metas. Segundo ela, foram definidas as estratégias para conseguir atingir o que foi proposto. E agora é necessário monitorar as ações. Então é importante agora que eles conheçam o plano, ou reconheçam o plano, elaborado por eles, e aí façam esse monitoramento para o cumprimento, que não seja apenas um plano de ficar guardado, mas que ele seja de fato para dar uma resposta dentro de umas expectativas que foram criadas em cada município pelos seus munícipes. Segundo a presidente da Undime, o monitoramento ficará por conta da própria equipe. Cada plano municipal de educação definiu quais seriam as instâncias
ou as instituições que ficariam responsáveis depois para esse monitoramento e avaliação. Então agora eles vão nomear, quem ainda não tem, vão nomear os membros participantes dessas instâncias e aí vão ser criadas as comissões e também cada secretaria vai disponibilizar alguns técnicos para dar suporte administrativo para essa comissão, né, em cada município, então. Estudante da Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, em Guriri, Daniel Leonardo é o novo presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Mateus, a UMES. Ele foi eleito em chapa única para um mandato de 2 anos. A diretoria é composta por outras 12 pessoas. Daniel afirma que entre as lutas que pretende encarar está a de eleição direta para diretores escolares, passe livre estudantil no transporte coletivo urbano e reformulação do ensino médio. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sábado com previsão de chuva pela manhã. De acordo com o Instituto Climatempo, à tarde e à noite pode garoar. Temperatura mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Nova Venécia também há previsão de chuva, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E veja a seguir, pastores fazem reflexão e encaminham orações por causa da crise hídrica e da situação político-econômica do país. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a Prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. O ex-secretário Walter Grobério é pré-candidato a prefeito de Jaguaré pelo Partido Republicano Progressista. A decisão do PRP foi tomada em reunião com a presença de líderes e simpatizantes do partido. Em nota à Rede TC, a assessoria destaca que Walter Grobério apresentou compromisso de lealdade aos princípios do PRP, visando liderar o projeto Interagir para Construir, que visa a participação da população para as tomadas de decisões. Walter Grobério é administrador de empresas e técnico contábil. Além da vida pública, já foi funcionário de carreira do Banestes e é líder comunitário. A crise política que atinge o país e a crise hídrica que afeta principalmente o norte capixaba estiveram na pauta do Café com Pastores. O encontro bimestral do Conselho dos Pastores Evangélicos de São Mateus foi realizado na Igreja Assembleia de Deus Moriá, presidida pelo pastor Dione Braga. Além de refletirem sobre os temas, os pastores clamaram em oração pelas autoridades e por chuva. O presidente do conselho, o pastor Niles Castberg, explica que os encontros são realizados há 20 anos, tendo como primeiro objetivo cultivar a unidade entre os pastores. O segundo intuito é trocar experiências para, segundo ele, fortalecer as igrejas e o reino de Deus.
Existem coisas na igreja que pode adaptar em outra, existem coisas na igreja que pode ajudar na outra. Então, as experiências pastorais dos líderes contribuem muito com esse crescimento umas das outras. E isso fortalece o reino de Deus na cidade como um todo, como uma única igreja, com nomes diferentes, mas uma única igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo. Diante da crise nacional, ele reforça a necessidade de pedir direção a Deus para que as dificuldades sejam sanadas. É para nós fazermos uma reflexão da atual crise brasileira e orarmos, pedimos a bênção de Deus, a direção de Deus para isso que está estabelecido, né, no nosso país. Em relação à crise hídrica, o pastor Niles destaca que é um fenômeno natural, agravado pela ação humana, mas ressalta que é preciso clamar a Deus para que envie chuva para o povo, já que os recursos humanos que estão sendo empregados não têm conseguido resolver a situação. Além da oração, conduzir a igreja nessa consciência ambiental, nessa consciência do futuro do mundo e o futuro da própria raça humana. O encontro de pastores abordou temas como as eleições de 2006 também. O presidente do Conselho de Pastores, Niles Castberg, entende que as igrejas podem orientar os fiéis de forma madura e centrada a escolher líderes que possam exercer dignamente os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. O professor Gabriel Riva, da Faculdade Vale do Cricaré, vai ministrar no Paraná uma palestra sobre o acidente ambiental da Samarco, ocorrido no município mineiro de Mariana e que devastou o Rio Doce. Será na quinta-feira, dia 19, em uma faculdade de Curitiba. Ele detalhou à TVTC como será a palestra e também destacou a atuação do Fórum Capixaba de Entidades em Defesa do Rio Doce, do qual é integrante. O professor de Direito da FVC, Gabriel Riva, foi convidado para ministrar uma palestra sobre o acidente ambiental de Mariana. E é sobre esse assunto que ele vai conversar com a gente. Como que vai ser essa palestra lá na Faculdade de Curitiba? Bom, na verdade, o convite foi feito ao Fórum Capixaba de Defesa do Rio Doce. É um fórum de entidades, ele reúne mais de 80 entidades daqui do Espírito Santo e que foi criado exatamente por conta do desastre, do crime ambiental ocorrido em novembro do ano passado. E esse convite foi feito pela Unicuritiba para que a gente fosse lá tratar dentro de um evento que vai falar sobre direitos humanos, sobre o acordo, a mobilização que tem sido feita na nossa região, como tem sido tratados os atingidos. Na verdade, vai ser um evento, portanto, em que o fórum foi convidado para dar voz àquela população, dar voz à população dos atingidos. E como que está sendo a atuação do Fórum Capixaba criado por vocês? Olha, o Fórum ele tem tido uma brilhante, inclusive é impressionante como a sociedade civil, quando se organiza, ela passa a ter uma capacidade de atuação muito importante. A gente chegou inclusive a ir a Washington a apresentar a nossa pauta perante um relator da ONU. A gente teve a oportunidade, também vai ter na verdade em junho agora, uma oportunidade de também fazer uma defesa perante uma reunião na OEA, no Chile, fora os diversos eventos que são feitos. E é importante frisar que a atuação do Fórum ela busca atingir esses órgãos internacionais, esses organismos internacionais, para chamar a atenção para o desastre ambiental no Brasil, mas ela está sempre em contato com a própria população, Regência, Baixo Guandu, Colatina aqui no Espírito Santo, os demais atingidos do assentamento Cezinho, a gente vai passar por Mascarenhas, até ainda diversos outros eventos que a gente tem também colaborado para criar, como a Caravana Territorial, que foi no mês passado e que passou por toda a bacia do Rio Doce, colhendo informações. E, na verdade, a gente precisa ter essa atuação, que é uma atuação relevante, para nos lembrar e não nos deixar esquecer a todo tempo esse crime ambiental que ocorreu, esse crime ambiental que a gente precisa, por fim, dar vazão para um esclarecimento perante a população e para o ressarcimento perante os atingidos e recuperação ambiental. Além de debater o tema, o que vocês pretendem obter de resultado? Olha, boa parte do resultado ele vem pelo apoio e atuação dos próprios órgãos. Como, por exemplo, quando a gente chama a atenção e atua junto com órgãos como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, que tem nos apoiado bastante, a gente consegue chamar a atenção
para, por exemplo, o acordo que foi firmado entre o governo federal, o governo estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, entre outros órgãos, com a Samarco, a Vale e a BHP. É um acordo que limita a atuação desses órgãos, ela limita o valor a ser dispendido, sem antes saber de fato quanto vai precisar para recuperar o meio ambiente inteiro. É um acordo que não teve participação da população local, então os atingidos de fato não foram representados, eles saíram do papel de sujeito de direito ali. É um acordo que, antes de tudo, faz com que a criação dessa fundação que vai coordenar essa recuperação ambiental em vista do crime ambiental, que essa fundação ela seja controlada pela própria Samarco, pela própria Vale, pela própria BHP. Então a gente tem um problema aí muito claro de, por vezes, entender que aquele que vai ser punido, ele está tomando as chaves da sua própria prisão. E isso, obviamente, vai passar por cima do que a gente entende por justo dentro do maior crime ambiental, o maior desastre ambiental da história do país. E como que está a participação da sociedade? Você observa que as pessoas estão dispostas a discutir sobre o assunto? A gente vê muita boa vontade perante todas as pessoas com que a gente conversa. É óbvio que o Brasil ainda, em termos políticos, ele está engatinhando, a população está descobrindo, às vezes, ainda a como ir para a rua, a como se manifestar, a compreender política de uma forma mais profunda e não deixar as coisas caírem no esquecimento. Mas perante aqueles que são atingidos, perante aqueles que estão engajados na causa, é impressionante a mobilização, é impressionante a boa vontade, o voluntarismo de todo mundo que, por compreender a injustiça que foi causada ali, se dispor a atuar sempre em prol desse Rio Doce e com grandes sacrifícios que é como a sociedade civil, em regra, precisa fazer para participar da política, né? E no próximo bloco, jovem morre ao ser atropelada depois de acidente na rodovia de Guriri. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. E agora mais um destaque da polícia. Jovem morre ao ser atropelada depois de acidente na rodovia de Guriri. O acidente aconteceu aqui na rodovia Otovarino Duarte Santos, no bairro Rio Preto, por volta das 9h30 da noite. A vítima é Edilene Moraes, de 25 anos. Segundo relatos de populares, um carro bateu na traseira da moto dela, fazendo com que ela perdesse o controle e invadisse a contramão, sendo atropelada por outro veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela se queixava de muitas dores pelo corpo, mas ela foi levada consciente para o Hospital Roberto Silvares. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC.
Começou ontem e segue até domingo a 14ª edição do Guriri Road Fest, o encontro de motociclistas que agita a ilha todo ano. Hoje cedo teve recepção aos motociclistas na área da festa com café da manhã. Um dos organizadores do encontro, Fabrício Buzetti, detalhou a programação de amanhã e de domingo. No sábado, meio-dia, a gente tem aquele tradicional almoço com boi no rolete na sede do Motoclube Águias do Norte, que o motoclube recebe esse povo com tanto carinho, de braços abertos, os irmãos motociclistas que vêm de fora, e é um evento fechado, lógico, para coletados, né, quem faz parte de algum motoclube ou motogrupo, convidados, e toda a imprensa está convidada, as nossas parceiras. Em seguida, a partir das 18 horas, o DJ Alone, da Rádio Alone Motor Rocker de Vitória, assume o palco, tocando os clássicos do rock. O nosso locutor oficial, o Pica-Pau, que vem de Barreto, São Paulo, com as tradicionais brincadeiras, ele e Marquinho agitando a galera aqui. E às 20 horas em ponto, o show da banda Dublin, que é um cover maravilhoso do U2, para quem curte Bono Vox aí. É uma oportunidade única de ver esse cover. A banda é de Vitória, porém o vocalista é de Brasília, né? Em seguida, banda Yumi, essa japonesinha promete pôr a galera para arrepiar mesmo aqui, cantando os clássicos do rock and roll. E em seguida, os mateenses, a nossa banda do coração aqui, a banda Sob Efeito, que começou com o motoclube, e eles encerram o evento, a última atração do 14º Guriri Road Fest. A realização do Guriri Road Fest é do Motoclube Águias do Norte. O presidente Vanderlei Pigatti disse que estão confirmadas presenças de 270 motoclubes e motogrupos. Segundo ele, além de lotar os hotéis e pousadas da ilha de Guriri, os motociclistas ocupam também a área de camping do motoclube na ilha. Autoridades envolvidas na organização do revezamento da Tocha Olímpica em São Mateus realizaram um ensaio como preparativo da programação de quarta-feira, dia 18. Como os condutores oficiais só serão apresentados na segunda-feira, eles foram substituídos por integrantes da Associação de Corredores de Rua de São Mateus. A Polícia Militar também esteve presente, mas com um número de agentes reduzido. O ensaio do revezamento da Tocha Olímpica começou no Centro de Vivência Amélia Boroto e durante o percurso chamou a atenção de várias pessoas. Alguns acompanharam grande parte do trajeto, inclusive crianças. Outros fizeram questão de registrar o momento. O comboio atraiu também os olhares de quem estava no comércio, de pedestres que passavam pelo centro da cidade e até de moradores que saíram de casa para ver a passagem da tocha, improvisada, porém bem parecida com a original. Foi feito exatamente o mesmo percurso programado para o dia do revezamento, com interdição das ruas e avenidas. 2 ônibus levaram os condutores. Em pontos definidos pela organização, houve a troca da tocha. Os condutores passaram também pelo Porto Histórico. O ponto final do revezamento será aqui na Igreja Velha, onde estão previstas atrações culturais, que a previsão é que a tocha chegue aqui por volta das 9 horas da noite. Após o ensaio, Secretaria de Esporte e Polícia Militar avaliaram o evento e definiram os ajustes que precisam ser feitos. O secretário Frank Cardoso está feliz com o ensaio. Segundo ele, atendeu às expectativas. No ensaio, a gente já pôde ver a emoção. As pessoas onde tinha aglomerado pessoas, o público, ficou emocionado. Até os próprios condutores que fizeram aí uma previsão de carregar a tocha foi muito emocionante e deu para a gente ver os pontos negativos e positivos. Sabemos que temos mais pontos positivos aqui do que negativos. Lembrando que com a montagem do palco na Igreja Velha, a área ficará interditada a partir de terça-feira, dia 17. Quando a tocha chegar no local, será acendida a pira olímpica. No dia do revezamento, cerca de 200 voluntários e desbravadores vão apoiar as atividades. Eles serão divididos em equipes de trabalho. Os voluntários e os desbravadores vão estar auxiliando as pessoas que vêm de fora em caravana para poder conduzir a praça de celebração, vão auxiliar no trânsito e na informação às pessoas do que está ocorrendo na cidade.
Segundo a Major Félix, o policiamento será reforçado na quarta-feira, dia 18, para garantir a segurança dos condutores e da população. No comboio nós teremos a participação da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar, e aqui no município nós estamos contando com a participação, com a colaboração da Polícia Civil com relação ao reforço, com relação à parte de investigação e delegacias de prontidão. A Polícia Militar vai reforçar o policiamento em toda a área aqui no entorno, no município de São Mateus, e vai cuidar dessa obstrução das vias juntamente com o efetivo da Guarda Municipal de São Mateus. Os mateenses devem ficar atentos às recomendações. O policiamento vai estar todo reforçado, principalmente no trajeto que a Tocha Olímpica irá realizar e também aqui na área de celebração. O que nós pedimos à população é que colaborem. Não estacionem nas vias por onde o comboio irá passar. Hoje a população, mesmo quem tinha alguma dúvida se o comboio iria ou não passar na sua rua, hoje ele teve certeza, porque nós fizemos exatamente o mesmo percurso, o mesmo trajeto. Então nós pedimos a essas pessoas que não estacionem, principalmente do lado direito dessa via, ok? Pedimos também que as pessoas evitem, durante o deslocamento, se deparar com o comboio, em hipótese alguma, tentem cruzar o comboio ou ultrapassar esse comboio. Tenham um pouco de paciência e evitem circular aqui na cidade a partir das 18h30. Nós iremos tentar segurar ao máximo essa interdição das vias para poder evitar o prejuízo ao comércio local. Mas uma vez fechado o expediente comercial às 18 horas, nós estaremos realizando a interdição completa de algumas vias e parcial em outras secundárias. A Major Félix explica que se ocorrer algum caso de alguém tentar apagar o fogo da tocha ou outro atentado, este será retirado pela Polícia Militar, levado para a delegacia e posteriormente será penalizado. O revezamento também terá a participação da Força Nacional de Segurança. A Força Nacional vai estar presente participando do comboio. Eles não vão reforçar policiamento, nada disso. Eles simplesmente vão fazer parte do comboio e, caso aconteça algum imprevisto sério, eles serão acionados, bem como a nossa tropa especializada do Batalhão de Missões Especiais, que também terá um veículo compondo esse comboio caso haja algum tipo de ocorrência mais séria, como, por exemplo, um atentado. Henrique pratica corrida rústica desde os 17 anos. Ele está feliz por ter sido escolhido para conduzir a tocha olímpica durante a passagem em São Mateus. Vai ser uma experiência única, porque eu, em especial, pratico esporte há muito tempo. A minha família, muitos deixaram de ser sedentário devido à prática esportiva que eu faço. E vai ser um momento único, representar a minha cidade, o meu estado e, de alguma forma, representar o país também, que faz parte da Olimpíada, que esse momento do revezamento da tocha em São Mateus. Os organizadores esperam que o revezamento da tocha olímpica em São Mateus seja um dia marcante. A gente espera que seja só um dia de festa, um dia histórico para São Mateus, um momento ímpar para a nossa cidade, um momento do esporte, para o esporte. Então a gente quer mensurar esse dia como um dos dias mais importantes que o município de São Mateus vai viver em forma de evento, um evento mundial. O planejamento já está realizado, a gente conta, como eu disse, com a colaboração de toda a população aqui de São Mateus para que tudo ocorra da melhor forma possível. É um momento histórico, isso não vai se repetir tão cedo no nosso país, no nosso estado, então é um momento realmente da população vir para a rua, participar, curtir esse evento, registrar através de fotografias, mas colaborar com a segurança, ouvir as orientações dos voluntários, do pessoal envolvido com a segurança da prefeitura e evitar qualquer tipo de conflito ou manifestação que possa causar qualquer tipo aí de aborrecimento ou que implique no emprego de força policial para acabar com qualquer problema aqui no evento. Eu espero que a população colabore de forma geral e que a gente tenha um evento muito bonito e realmente possa registrar isso na história do país, na história da cidade. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje. Você vai ver agora no Jornal da TVTC. São Mateus reúne gestores de 14 municípios para capacitação sobre planos de educação.
Pastores oram por soluções para crises hídrica e política. E você vai ver também.